Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o quadro Falando de Oração e, como temos repetido constantemente, o objetivo desse quadro, Falando de Oração, é incentivar as pessoas a viver uma vida de oração, incentivar os cristãos que já oram a viver uma vida de oração muito mais intensa. O objetivo é despertar naqueles que têm se acomodado para viver uma vida de oração, incentivá-los, despertá-los para que eles também possam viver uma vida na prática da oração. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importante que existe. Muitos cristãos, muitas das vezes, oram muito pouco, alguns só oram quando estão dentro da igreja, no culto, e não se vive, né, infelizmente, por parte de muitos, uma vida realmente na prática da oração. Ora, nós temos visto a cada dia que aumenta, né? Isso é noticiado, isso é informado pelas organizações, inclusive de saúde, que a cada dia aumenta, né, o número de pessoas que sofrem com ansiedade. A ansiedade, na realidade, ela é uma preocupação excessiva, né? Existem muitas pessoas que, por causa da ansiedade, dessa preocupação excessiva com a vida ou pela vida, né, elas foram se tornando mais ansiosas e mais ansiosas. A ansiedade foi se agravando dentro delas, que muitas delas se tornaram depressivas e hoje estão com várias enfermidades, não só no aspecto emocional, mas também físico. Muitas pessoas começaram a sofrer de ansiedade e depois foram, vamos dizer, contraindo outras enfermidades, e existem milhões e milhões de pessoas que vivem assim. Muitas delas tomando remédio há muitos anos, muitas delas na dependência de remédios e, na sua maioria, né, às vezes não veem nenhum resultado porque tomam remédio, ficam, vamos dizer, mais relaxadas, né, fisicamente, emocionalmente, mas muitas delas, mesmo com medicamento, elas continuam escravizadas pela ansiedade. Até crianças nos nossos dias estão sofrendo com ansiedade, se submetendo a tratamentos por causa da ansiedade. Então, quando nós vemos uma pessoa que não tem a sua vida apoiada na palavra de Deus, né, que não crê na palavra de Deus, que não segue a palavra de Deus, quando a gente vê pessoas escravizadas também pela ansiedade, nós entendemos, porque elas não têm a vida apoiada em Deus. Mas quando se trata do cristão, de forma alguma ele deve aceitar viver ansioso, ele deve aceitar viver escravizado pela ansiedade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, deu algumas orientações importantíssimas, e essas orientações, na realidade, elas são como um remédio, né, espiritualmente falando, para proteger o cristão desse mal chamado ansiedade que tem escravizado muitas pessoas. Ele disse, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma, né? A ansiedade, ela não abençoa, ela não traz milagres, ela não traz solução, ela não transforma, ela não faz com que Deus opere. A ansiedade demonstra, na realidade, uma grande falta de fé por parte do cristão, porque quando ele está ansioso pela vida, por qualquer coisa, é como se ele estivesse dizendo: eu não creio que Deus vai cumprir o que prometeu, eu não creio que Deus vai fazer o que Ele prometeu fazer. Então, essa ansiedade, que na realidade é uma preocupação excessiva,
ela escraviza, então ela adoece, ela não abençoa. Então o apóstolo escreveu dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, por nada você tem que viver ansioso. E ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O apóstolo Paulo está querendo dizer que nós devemos chegar diante de Deus e apresentar as nossas petições. Olha, Deus, eu estou passando por isso, enfrentando isso, necessitando disso, eu estou vivendo essa determinada situação. Você deve colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus anseios, as suas lutas, os seus problemas, o que você está passando, enfrentando, vivendo, necessitando. Isso tem que ser colocado diante de Deus pela oração e a súplica. Mas depois ele fala que também devemos apresentar ações de graça. Nós devemos pedir, suplicar, apresentar a Deus as nossas necessidades e anseios, mas também temos que ter a capacidade de apresentar ações de graça. Então, a súplica, a oração e em seguida ações de graça é como se fosse um remédio, espiritualmente falando, que protege a mente e o coração desse mal. Depois ele diz: e a paz de Deus, essa paz que vem de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, quando o cristão apresenta a Deus as suas necessidades, problemas, anseios, e depois ele tem a capacidade de apresentar as suas ações de graça, é como se ele estivesse usando um remédio, só que espiritual, que vai proporcionar uma paz que guardará, protegerá o coração e a mente dele. Então, não há outro meio para que se consiga guardar a mente e o coração desse mal que tanto escraviza muitas pessoas nesse mundo. Ora, se você tem vivido uma vida de ansiedade, se você tem percebido que a ansiedade está escravizando você, dominando você, siga a orientação da Bíblia. Apresente suas necessidades, anseios, mas também apresente suas ações de graça. Essa paz que vem de Deus, que excede o entendimento, ela vai guardar o coração e a mente, o seu coração e a sua mente. Eu tenho certeza que quando seguimos as instruções de Deus, somos abençoados. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima falando de oração. Falando de oração com Bispo Newton.